Hoje o assunto, pessoal, dos marcos de 3 a 4 anos é impressionante como tem comportamentos esperados nessa faixa etária, né? Cada vez mais. Até os 18 meses já são mais de 100 comportamentos, né? O bebezinho lá, desde o contato visual, sorriso social, apontar, imitar, várias coisas. Depois, até os 3, já vem muita coisa. E de 3 para 4 ainda vai, assim, aumentando muito, cada vez mais, né? São aquela palavrinha que a gente fala sempre, né, amiga? As cúspides comportamentais, né? A criança adquire certos comportamentos e depois esses alavanca outros e outros e não para mais. Por isso que a gente nunca pode perder tempo e por isso que é muito sério quando às vezes alguém comenta até com a gente, a Dani já deve ter escutado muitas vezes isso. Ah, mas teu filho não brinca, tu estimula ele o dia inteiro. Não, eles brincam sim, porque o brincar também a gente tem que ensinar eles, tem que estimular tudo, mas sim, dentro do possível, de uma forma prazerosa, a gente tem que estimular pra caramba, porque quanto mais os anos vão passando, vamos dar um exemplo que a criança segue acumulando atrasos, se ela se desenvolveu ali 4 meses, num ano, ela acumulou 8 meses. Quando ela tiver 10, daqui a pouco ela vai ter a metade da idade no sentido de desenvolvimento, e isso é bastante preocupante. Então, nessa idade de pequenos, da neuroplasticidade, a gente tem que, saber isso, não é surtar, se apavorar, mas sim ter conhecimento e correr atrás. Então, basicamente, eu vou falar 3 coisas bem rápidas aqui, antes da Dani começar a passar uma listagem de comportamentos ali para vocês terem uma noção dos 3, 4 anos de idade. Então, assim, a criança de 3 a 4 anos, na parte da linguagem oral, para as que são verbais, claro, né? Já está muito mais definida, ela entende muito mais e ela se expressa, explica tudo muito melhor. No sentido motor, pessoal, tanto do amplo como do fino, já está também bem mais desenvolvido, né? Do motor amplo, a criança já salta, já faz coisas mais complexas. Do fino, ela já está com a pega também mais definida ali da mão, no pegar o lápis, recortar, etc. No emocional, ela consegue se separar já da mãe, por exemplo, para ir para a escola ou coisa assim, sem tanto choro. Ela já lida melhor com seus sentimentos, né? Ela também começa a perceber mais coisas, sentir mais medos, mas ela consegue também pedir por ajuda e expressar isso na parte emocional. Isso tudo que eu tô falando é uma criança com desenvolvimento típico, né, pessoal? E na parte moral, ela já distingue também o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode, né? Já sabe até dar uma opinião de algum coleguinha que falou lá um nome feio, vai dizer, olha, isso é feio, não pode. Já tem mais controle emocional também, né? Assim, já tem mais controle no sentido de raiva, de explosões, já sabe lidar melhor com frustração e etc. Então, a criança aí de 3 a 4 anos, ela desenvolveu já muito, ela já não é mais um bebê, né? A gente considera sempre bebês, mas eles já não são mais. E lhes é exigido tudo isso e eles desenvolvem tudo isso. Bom, dito isso, então, que foi um resumo bem breve, a Dani vai falar para vocês aqui, já de cara, aqui uns 10 comportamentos, né, amiga? Que a gente pegou, olha que interessante, a gente pegou um programa educacional lá dos Estados Unidos, tá? Da filha da Aline Vicente, que vocês devem conhecer, o antigo blog Dia a Dia de Mamãe, agora é a Aline Vicente. Ela contou, né, num vídeo, tudo que é esperado de 3 a 4 anos de idade lá no programa da escola nos Estados Unidos. Então, quero lembrar que é bastante coisa, que lá eu acho que é um pouco mais exigido do que é aqui, mas, assim, ele diz bem completo e de uma forma bem prática, sem muita coisa técnica para nós mães, assim, conseguirmos entender. Então, eu transcrevi isso, eu e a Dani, né? E agora a Dani vai listando um pouquinho e à medida do que ela for falando, vocês tiverem dúvidas, vocês vão comentando, tá, pessoal? Lembrando que hoje não tem como a gente sanar como alcançar todos esses marcos, mas sim a gente saber, a gente vai disponibilizar esse material que a Dani vai ler agora todo aqui para vocês, tá? Vai ser colocado, a Dani vai botar no arrasta para cima no perfil dela, né, amiga? Para vocês terem, para vocês irem olhando. Mas importante assim, basicamente não tem como correr atrás destes comportamentos de hoje
se está faltando lá de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Não quer dizer que a gente não vai trabalhar essas coisas também. Pode ser também aleatório, né? Pode ter criança que está no nível de desenvolvimento de coisas, numa parte social ele está menos, mas na parte motor ele já está bem, na parte de linguagem já está quase. Então, vai depender de cada criança, mas é só o norte, tá, pessoal? Então, bora lá, amiga, agora. Tudo contigo. Bom, isso, a criança já com essa idade de 3, 4 anos, ela já tem que demonstrar curiosidade, tá? Saber sobre as coisas, perguntar, ou de repente tá vendo alguma coisa e tá demonstrando estar interessada, ser curiosa. Também, número 2, ela faz perguntas usando o eu, o quando e o onde. A criança precisa ter essas perguntinhas basiquinhas também. 4 anos, dos 3 aos 4. Separa e categoriza as coisas com facilidade. Isso tudo a criança típica faz. E se os nossos não estão fazendo, o que a gente pode fazer? A gente sempre procura fazer a atividade de categorização. Lembrando, voltando sempre naquela máxima. Tem que ver, antes de você se debruçar essas questões aqui, e lá na frente ver se as outras coisas já foram adquiridas. E assim a gente vai permeando. Às vezes a gente volta lá no 1 ano, no 2 anos, depois a gente volta aqui. O importante é a gente saber aonde está. Então, o número 4. Essa ali, amiga do eu e coisa, até para as crianças verbais, autistas, no caso, é bem complexo, né? Saber colocar os pronomes e dizer. Normalmente eles se referem ao seu próprio nome, para vocês verem quantos comportamentos as crianças de 3, 4 anos típicas já têm. É uma. A gente meio que se assusta, mas bastante, pessoal. Mas não se apavore, a gente vai conquistando tudo, mas é bom a gente saber. É uma escala, né, amiga? É uma escala. A gente vocês vão ler, eu vou ler aqui para vocês de repente vão se assustar, mas tem muita coisa que os nossos também não fazem. O meu tem 6 e não faz coisas de 4 anos, de 3, tem coisas que ele não faz de 2. Então depende, a gente tem que ir, né? Vendo onde nossos filhos estão. E a gente vai chegar lá, se Deus quiser. A criança precisa, ela consegue utilizar os sentidos de forma correta, ou seja, ela tem esse entendimento que ela cheira, que uma florzinha para cheirar, que a gente cheira pelo nariz, o olfato, o sentido do tátil, também o sentido da audição também, que a orelha, o ouvido é para escutar. Bom, eu estou escutando. Ela tem que ter toda essa ideia dos 5 sentidos, esses mais básicos nesse início de infância. É bem comum as crianças já estarem já passado por isso daí bem tranquilo. E a gente sabe que a gente tem que trabalhar, né? Isso. Sim. Tem as questões. Até vendo esse tópico, amiga, nos 2 anos a criança já reconhece as partes do corpo, né? Lembra que a gente viu no marco de 2 anos? Então, primeiro, por exemplo, aí isso que vocês têm que ir pensando. Como que eu vou fazer para o meu filho entender os sentidos? Mas primeiro ele tem que saber que ele tem ouvidinho, que ele tem nariz, que ele tem rosto. Depois as funções, né, amiga? E as funções de cada um deles. Isso mais para frente, eu e a Nath, a gente vai, antes de continuar, nós vamos pegar todos esses tópicos aqui e a gente vai tentar passar atividades específicas, tá? Desses tópicos para vocês depois. A gente deve fazer uma live específica ou a gente vai soltar no IGTV, alguma coisa assim. Mas a gente vai trazer exemplos para vocês. Número 5, observa os objetos de perto, né, com proximidade, e observa de uma maneira não essa como os nossos filhos, que eles observam de perto, até demais os objetos, mas eles têm um outro olhar, tá? Mas, vamos ver assim, mais direto, um olhar mais curioso mesmo. Não aquele olhar que os nossos filhos têm de ficar lá só naquele tempo, naquele lugar, naquele dado específico. Eles olham no geral, eles olham um objeto em geral. Número 6, demonstrar uma figura. Ela se mostra, se você mostrar uma figura para essa criança, ela completa. Se você tirar, por exemplo, a minha letra está horrível aqui. Se mostrar uma figura completa ou tirar algo e perguntar o que falta, né? Num quebra-cabeça, numa figura, ela vai sentir falta dessa parte que você retirou, num contexto ali, que você vai tirar alguma coisa do lugar, ela vai sentir falta? Ela tem que sentir falta. As crianças de 3 a 4 anos precisam ter esse entendimento. Ó, tá faltando alguma coisa aqui.
Por exemplo, um quebra-cabeça de 3 partes. Aí tu botou a cabeça com o tronco, aqui a barriga, tá faltando as pernas, né? A criança tem que Eu tenho que entender sentir essa isso. fala. Se ela não é verbal, talvez ela vai apontar numa imagem ali o que está faltando. O que diz respeito a muita compreensão, né, amiga? A compreensão aí nessa idade dele está a 1000. Isso mesmo. O 7. Essa criança vai ao banheiro sozinha, ela troca roupas, se limpa, as AVDs como estão. Nessa fase aqui, as AVDs já tem que ser já bem superadas. Eu não digo que é a parte dos botões, zíper, amarrar o cordão do sapato, ainda não. Número Mas 2, talvez não, né, amiga? Mas a questão básica de AVDs já, de colocar uma roupa, né, de ir no banheiro, fazer um xixi, erguer a calça, se alimentar sozinha, todas essas questões têm que estar superadas aos 4 anos de idade, numa criança típica. Claro que os detalhes de zíper, botão, fechar, isso aí a gente vai depois. Os típicos também demoram um pouquinho, mas a criança típica com 4 anos já domina tudo isso também, tá? Ô, amiga, fala pro pessoal aí que esse material nós temos no nosso feed, né? Sobre a PD, tudo, aqueles 15 dias. Muito. Tem uma série de GTVs no meu, o da Nath e o da Ana, do Nós de Autismo. A gente fez, as 3 reproduzimos todas as AVDs, foram 15 dias. Então, 15 atividades, né? De cada uma de nós. Então, tem bastante coisa para vocês estarem olhando, né? Foi muito bom as AVDs. Tem coisas que desenvolver as AVDs no fim. Pelas AVDs, tu ganha várias outras coisas depois, né? Melhora a compreensão, tu ocupa bastante tempo a criança. Nossa, é muito bom. São maravilhosas. E não pode faltar, não pode faltar. Porque ela é muito completa, né? Muito ampla. 8. A criança deve conseguir colocar histórias em sequência lógica. Se você der lá vamos supor assim, uma criança colocando o tênis ali do lado, colocando o tênis e o tênis já calçado no pé. Ela vai ter que saber colocar nessa ordem. Eu sempre converso, sempre tenho essa atividade com o Rafa, eu ando fazendo isso com ele também. Depois vocês podem dar uma olhada nos destaques lá que tem também. Mas é importante a criança ter essa noção de sequência. Começou assim, agora é isso e depois aconteceu tal coisa. Até porque até para o entendimento dela, linguagem, tudo. Isso aí a criança precisa estar fazendo também já. A criança separa pares. Por exemplo, se você der um garfo e uma faca, ela vai saber que o garfo e a faca estão juntos, que o sapato e a meia são juntos, deixa eu ver, o que mais que a gente pode falar? Ela consegue entender coisas que combinam, né? Ela consegue relacionar as coisas, né? Seria uma associação. Coisas próximas, parecidas. Com a meia, a gavetinha lá no quarto também, a pilha das camisetas com camiseta. Isso, os mais ou menos. Animais com animais, os animais que são da fazenda na fazenda, os animais que são aquáticos na água. Colocar pares, isso é muito, muito importante. A gente sempre está trabalhando isso, né? Com as crianças. Sim, categorização, muito importante, muito, né? Relacionar o que combina, o que não combina também. Isso, também. Consegue desenhar... eu falei o seu próximo, amiga, desculpa. Eu acabei falando o próximo minuto, mas você notou? Não tem problema, não. O Max estava ali. Então... o 10 é se a criança consegue identificar a figura humana. A gente sabe que a criança ter a noção corporal, inclusive é pré-requisito de alfabetização também, é muito importante a noção corporal, né? Então a criança tem que saber aonde que está o olho, a boca e tal, mas também ela tem que identificar, se você pegar um bonequinho, mostrar para ela, ela vai também saber nela aonde que tá as partes do corpo dela e as partes do corpo de um bonequinho, ou montar um bonequinho ali de quebra-cabeça também. Essa noção corporal a criança já tem que ter. E ali o que diz também bem claro, no caso, uma criança de 3, 4 anos, ela desenha desenhar, exato. Ela já faz aquele bonequinho do Zé dos pauzinhos, com 2 olhinhos, um nariz, uma boca, né? Para essa idade já é esperado isso também. Isso daí, um desenho de uma criança nessa idade diz muito, né? É aí que os psicólogos encontram várias questões ali. Quando a criança ela já consegue ter essa noção de desenhar, nem que for a bolinha, o pauzinho, né? Ali, os bracinhos,
o psicólogo já entende que a criança já tem a noção corporal. Isso daí é uma fase importantíssima no desenvolvimento também da criança. Número 12, ela cria histórias. Ela precisa criar histórias, já. Historinhas simples, né? Essa é bem difícil, bem desafiadora no caso do autismo, né? Então a gente começa nessa habilidade. Primeiro tem que ensinar a criança a prestar atenção, né, amiga? A ouvir uma história, ficar um pouco na história, para depois ela poder reproduzir uma história que já existe, para depois ela também estar criando as suas próprias historinhas. Então a criança de 3, 4 anos típica, ela já tem toda essa habilidade. E nós temos que seguir passo a passo para a gente conseguir alcançar isso, né? Mas é possível e a gente tem que ir desenvolvendo. Eu acho que a gente já fez também material sobre isso no cronograma, né, amiga, de atividades, tá o teu vídeo lá no YouTube, falando de ler livros todos os dias, começar por partes, repetir, né, a parte do livro inicial, depois juntar mais umas páginas. Exato. Isso tudo é importantíssimo. A criança também de 3 a 4 anos precisa brincar de forma simbólica, usar o lúdico. Ela tem que ter noção do faz de conta e do real. Tá? Com 4 anos ela já precisa ter esse entendimento. Brincar o simbólico mesmo é que seria pegar lá e reproduzir uma coisa da vida normal da gente, aqui a nossa vida, na... cenas, né, amiga? Fingir com os brinquedinhos que tá fazendo uma comida, que tá... Ou pegar mesmo lá o chazinho, sem ter o chá, sem ter o literal, as nossas crianças são tão literais que é difícil para elas nessa questão. É pegar uma xícara e fingir que tem um líquido ali, sendo que às vezes não tem, e fingir que tomou. Então, esse simbólico é importantíssimo, né? E é difícil para eles porque muitas vezes não faz sentido essas brincadeiras, né? Eu falo pela minha experiência, uns 2 anos atrás, perto do diagnóstico, eu tentava brincar com a Alice com essas coisas, mas era notável que não fazia sentido algum para ela essas brincadeiras. Então, o que acontece? Ela teve que adquirir uma série de conceitos, de entendimento e ter um pouco mais de ideação, ou vendo mais em desenhos, vendo em histórias. Por isso que nessa ordem até que a gente está lendo aqui os marcos, vocês vão ver que como o livro, por exemplo, contar muita história vai ajudar eles a brincar no simbólico, que é uma cadeia de comportamentos e que tem coisas que a gente não tem como não fazer. Tem que fazer tudo isso, pessoal, para conseguir as outras coisas, que no caso do brincar, é extremamente mesmo difícil para eles, né? Eles são mais lógicos, mais de coisas assim, com início, meio, fim, com número, com sequência. Essa coisa do brincar é difícil. Mas não é impossível, porque a gente vê aí todo dia. Quem diria, até a Alicinha, que não brincava de nada. Hoje em dia ela brinca, claro, dentro do interesse dela, que são os animais, mas ela brinca de um monte de coisa com os animais. E o Rafa, então, também, a Dani sempre conta que quando ele era pequenininho, ele girava as tampas de panela obsessivamente, né, amiga? Ele tinha essa estereotipia e não manipulava com função alguma nenhum objeto. E olha como ele brinca, né? Demais, até demais. É muito bom. Por isso, a Dani tá lendo, eu vou complementando para vocês entenderem que quando a gente vem aqui estudar com vocês e trazer essas informações, é claro que a gente não quer só falar que uma lista é assim, tá, mas e aí, meu povo, como é que a gente faz isso, né? A gente tá percorrendo um novo caminho, né, na nossa maternidade. As coisas não acontecem de forma natural como as crianças típicas simplesmente olham para o lado e saem imitando e reproduzindo. É bem delicado. Mas a gente sempre fala, né, Dani, que por um lado a gente tem essa bênção, essa missão de estar sempre com eles, trazendo as coisas para eles, sentando, brincando. Então a gente tem que fazer isso, independente que eles nos demonstrem, parece que não estão interessados ou estão ignorando, porque uma hora vem a ficha, né, amiga? E quantas coisas que eu já fiz com a Alice que parecia assim que ela estava nem aí. E depois, quando ela foi se tornando verbal, eu percebi que ela não conseguia só expressar, mas ela estava absorvendo. Então tem que ter essa consistência em tudo que a gente vai ensinar, né? Tem que ter aquela motivação extra, então a gente tem que estar sempre assim fazendo aquela cena assim de usar muitos sons, onomatopeias legais, ser divertido, não ser aquele adulto chato que fica dando ordem para a criança brincar, sabe? Seguir muito a liderança da criança também
e aí a mágica vai acontecendo. Ela não é milagrosa de um dia para o outro, mas ela vai, né, amiga? Acontece sim. É sentar, brincar, todo dia. Todo dia. E às vezes você monta um cenário também, tá? Vai lá, cuida desses brinquedos do jeito que você monta esses brinquedos para sua criança. Deixa que meio separado. Às vezes eu deixo tudo meio ali arrumado de propósito para o Rafa acordar, chegar e tá tudo mais ou menos ali. Para Tu ele já não tá precisar ficar propiciando o muito. ambiente, né, amiga? Para aquilo dar certo, para a criança usar de uma forma adequada. E isso é uma ótima dica. Isso, e funciona, funciona. Vamos Show. continuar, então. Vamos lá. Tem A comportamentos, criança pessoal. ixi, tem muita coisa. Fala sentença simples, ou seja, eu, você, ela, ele. Então não tem mais aquela fala. A gente está falando das crianças verbais, né? Temos que pensar que tem toda essa questão. Mas para as crianças autistas que já têm um pouco de verbalização, aliás, as crianças típicas nessa idade já estão tendo essa noção dos pronomes bem certinho. Eles sabem falar ele, ela, você, eu. Nós Se estávamos, eu e os meus amigos, já tem toda essa noção. Sim. Ele também pergunta e responde perguntas nessa idade também. Então, ele tem que perguntar. É a maravilhosa fase dos porquês, que eu ainda não temos isso aqui ainda, né? Que existe, né? Essa eu acho que é o impacto maior na linguagem, no autismo, mesmo quando a gente tem nossos filhos verbais, né, amiga? A gente vê depoimento de mães, de adolescentes que contam, que a gente acompanha, que ficaram anos fazendo aquela encenação com o pai, por exemplo, da escola. Recebi o relatório da professora do que aconteceu na escola e daí pergunta para a criança e responde pela criança e faz todo aquele diálogo que na verdade é como se fosse sozinho, mas tu tá representando ali, dizendo para a criança, e aí fala: ah, tu viu, papai, hoje a Alicinha teve natação na escola e tava legal, e aí a gente dá um modelo para a criança repetir. Isso tem que insistir muito, porque vem não só até do entendimento do falar, mas é um comportamento social, né, amiga, responder as perguntas. Exatamente. É muito diferente do que a gente ensina mandos à criança, por exemplo, que é uma primeira coisa que a gente consegue para a criança obter o que ela quer, ela pedir. Isso aí é uma coisa totalmente que vai depender do interesse social dela, da empatia, né, dela de agradar e falar pra gente. Então é bem complicado, mas não é impossível e nós estamos na luta aí. Não é impossível. Outra coisa, 16. Memoriza e repete rimas. A criança precisa memorizar, repetir as rimas, entender as sentenças e responder essas sentenças de forma adequada. Então, essas questões todas, é muito essa fase da pré-escola, né? Essas musiquinhas, essas parlendas, ela tem que ter toda essa noção já bem implementada. Também é muito difícil. Algumas questões de rimas, algumas crianças já dominam, gostam. O Rafa gosta bastante de rima, Alissa, a gente coloca bastante música, né, amiga? Com as músicas a gente consegue ensinar muita coisa para eles, principalmente porque tem o visual, tem os vídeos das músicas, então vai mostrando o que aquilo representa, isso é bem legal. Isso é muito importante nessa fase, já está dominado também. E ela fala no plural, tem que falar no plural, e descrever cenas de fotos e de desenhos. Então, ela vai começar a contar pequenos continhos ali. Aconteceu alguma coisa no desenho, se você perguntar, ela já vai saber, ela já vai falar para você, olha, a Pepa caiu ali e machucou o joelho. Alguma coisa assim. Se você perguntar, ela vai saber ensinar. Ela vai saber se expressar. Corretamente. A Alicinha fala bem já plural, ela sabe colocar muito bem quando é plural ou singular. E o plural é bem certinho. Ela já consegue também falar com palavras soltas, assim, uma cena numa imagem ali que ela vê. Por isso, pessoal, tudo isso aqui, quanto mais recurso visual a gente tiver para ensinando e mostrando no concreto para eles, melhor, né, amiga? Porque a gente não pode ficar falando com a criança, por exemplo, contar uma história para a criança sem ter ali o livro ou a figura. Falar de forma curta, clara, não tem como a coisa ir fluindo. A gente precisa muito de apoio visual. Isso vocês podem fazer, isso é muito simples. Tem um desenho que sua criança gosta muito, vai lá, pega o seu celular, tira um print, tira uma foto mesmo daquela cena
imprime e vão conversar sobre aquilo várias vezes. Quantas vezes eu fiz isso? Ajuda demais. Muito, muito, muito. Visual sempre ajuda, a imagem sempre ajuda. O 18. A criança ela tem que parar e escutar uma história, nem que seja uma história curta, tá? Ai, Aliás, ai, ai, parar, hein, amiga? Esse marco aí tem parar e muita escutar. relação com a questão da integração sensorial também, pessoal, de dar para eles os estímulos necessários. Não dá para pegar uma criança agitada, desregulada e fazer sentar, que fica muito Não. aversivo. Não dá para esquecer isso também. Que a gente acaba gastando aquela nossa ficha, né? O cartucho, que eu sempre digo, assim, a chance da criança ter uma impressão legal daquilo que a gente quer propor, se a gente não controlar todo o ambiente, não cuidar todos esses fatores antes de ir para uma coisa. Não vai dar certo se tu pegar a criança com fome, com sono, com vontade lá de correr um pouco, com necessidade de busca proprioceptiva, sei lá, sensorial tátil. Isso também é muito importante a gente cuidar, né, amiga? Muito. Tem que pensar tudo antes da gente fazer qualquer coisa para eles. Você já tem que planejar, por isso que o planejamento é importante. Se você não souber a hora certa, lembrei daquela frase do Chapolin lá, é tudo friamente calculado. Mas tem que ser, né? A gente tem que estar pensando sempre em tudo, assim. E quando a gente começa a ficar automático esse pensamento, a gente vê que consegue ter um dia produtivo com eles, um dia que eles estão regulados, um dia que eles estão aprendendo mais, um dia que a gente se escapou de possíveis crises. Para tudo, na verdade, a gente tem que ir trabalhando nessa linha de ir pensando, antecipando e organizando o ambiente, né, amiga? Para ensinar muito. e para Sim, é o que aconteceu ontem. Ontem eu já vi que não ia rolar nada de atividade mais estruturada com o Rafael. Então vamos lá para brincar com a água, brincar com as coisinhas lá. Ontem eu coloquei ele para a bolinha de gel e depois à tarde funcionou super bem. Mas se eu chegasse de manhã e já colocasse aquele monte de demanda para ele assim, não ia acontecer nada. Ele ia brigar, não ia absorver nada, ia ficar. Eu prefiro não fazer. E mais, né, amiga, no dia seguinte ele ia ter mais resistência, porque aí em vez de tu só superar um dia que não estava legal ou que não deu, ou um momento do dia, tu ainda fica com aquela memória aversiva daquilo e aquilo, a gente dá um passo atrás daquilo que a gente quer ensinar para a criança. Eu percebo, eu cuido muito isso, até uma atividade às vezes que a Alicinha está indo bem, e aí eu me emocionei, estou dando mais demanda, e quando eu vejo que ela está cansando, eu às vezes dou um jeito de ajudar ela e concluir para a gente terminar com aquela sensação assim de que estava legal, porque a criança não pode nunca perder a motivação antes de acabar uma atividade ou uma brincadeira ou o que for que a gente queira fazer com ela. Ou um passeio na rua, serve isso, né, amiga? Por exemplo, tu vai lá no aniversário, aí tá cheio de barulho, a criança tá bem. Aí tu, em vez de ficar lá uma hora que estava bom, tu insiste e passa o tempo. Aí o que acontece? Tu dá um passo atrás, tu acaba perdendo. Exato. Então, nesse sentido, menos é mais para tudo, né, amiga? Da gente sempre tá. O termômetro são eles, né? Sim. E outra coisa, sempre procurar colocar uma coisa que ela gosta bastante, mesmo que ela já passou aquela fase, coisinhas assim que, não sei nem por que eu vou fazer o meu filho montar esse quebra-cabeça agora, porque ele já domina. Mas você vai trazer aquele quebra-cabeça para colocar depois as atividades mais aversivas, mais complicadas, para ele fazer aquele pareamento, uma coisa muito legal com uma coisa mais chata, uma coisa bem legal com uma coisa mais ou menos chata. E aí sim as coisas vão funcionar. Tudo isso é planejamento que a gente precisa, senão a gente não vai para frente, né? Perfeito, amiga. Tá, vamos lá. Segue comandos, já tem que seguir todos os comandos, isso já vem lá de trás, né? Só que os comandos cada vez vão crescendo mais. Comandos simples, comandos compostos, duplos, mais complexos. Pega para mim tal coisa lá fora. Pega a bola que está lá na frente, no quintal, atrás da árvore. Coisas assim mais complexas. Em 4 anos, a criança já tem que estar dominando. E como é que a gente ensina a pessoa a seguir os comandos? A gente faz de ajuda total com a criança, fala claro com ela. Eu vi também um analista do comportamento aqui do Rio Grande do Sul falando numa live essa semana, uma coisa que eu achei muito legal. Se a criança tem resistência no começo e simplesmente não quer seguir comando nenhum teu, nem com ajuda, nem com nada, fica observando o que a criança está fazendo. Aí, por exemplo, a criança foi lá pegar um negócio, tu viu que ela pegou, tu fala, isso, pegou o carrinho.
Aí tu deu o comando como se a criança executou e ela vai internalizando ali no ouvidinho, escutando. Ah, isso aqui é pegar carrinho. Eu achei muito legal isso aí que ele falou, da gente largar assim uma narrativa, só falar aquilo que a criança está fazendo, tu já está trabalhando a compreensão depois para seguir os comandos. Eu não vou entrar nesse aí porque tem gente mais 20 itens para falar, mas eu tenho um vídeo no YouTube sobre linguagem receptiva que eu considero que foi muito bem feito. Lembra, amiga, até que tu elogiou, né? Então, também, esse aí, se alguém tiver dúvida, quiser ver na prática como fazer isso, no vídeo eu explico bem. E também mostro com a Alicinha bem pequena, vocês vão ver a diferença já que ela tá daquela época. Outra menina já. Outra menina, né, amiga? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, então. Então, a criança também, com 3 a 4 anos, ela precisa entender a posição das coisas, né? Ela precisa entender baixo, alto, curto, comprido, todas essas questões que a gente fala de conceitos, assim, né? Grande, médio, pequeno, gordo, magro, macio, duro, todas essas questões Aberto, assim. fechado. Tudo. Aceso, seco, molhado, sujo, limpo. Nossa, essa aí, mais uma vez, voltamos para a história dos materiais estruturados e da parte visual, né? Eu tô fazendo com a Alicinha, tu viu, né, amiga, esses dias ali nos stories. Eu pego dois, por exemplo, assim, aberto e fechado. Peguei para ela 2 imagens, um livro aberto e um livro fechado. Peguei um livro de verdade, abri e fechei. Fiquei aberto e fechado, Alice, fechado, aberto. Aí fui randomizando, mudando as posições e perguntando para ela e confirmando. E, claro, nós vamos repetir isso várias vezes. Para ti depois ir usando no contexto do dia a dia nas coisas, né? Esses dias, sabe o que a Alicinha falou para mim, amiga? Olha, levou meio ano. Ela, sabe aquelas bolinhas de R$1 que tu compra de moedinha? Que tu coloca na rua? Sim. Ela adora brincar de picar aquelas bolinhas. E aquelas bolinhas sempre caem para dentro de um sofazão que a gente tem, que é pesado, assim, difícil de tirar do lugar. Aí, olha, pessoal, isso é sério que eu vou falar. O que é a questão da criança não conseguir se comunicar? Como causa comportamento disruptivo, crise, coisa. A Alicinha se jogava e gritava, ela entrava em desespero quando aquela bolinha caía embaixo. Tinha uma época que eu tinha até feito uns rolinhos de cobertor quando ela brincava, para isso nem acontecer, porque ela não tinha emocional para entender a espera que eu ia pegar a vassoura, eu ia tirar a bolinha. Resumo, pessoal, meio ano, tá? Fomos trabalhando, explicando. Aí ela gritava, eu, calma, olha, isso aqui é a vassoura, tirar. Fui falando. Até que ela começou a dizer já vassoura, quando a bola já caía, vassoura. Agora, aí eu comecei a modelar mais essa linguagem dela, né? Uma vassoura para tirar embaixo do sofá. Essa semana ela falou pro pai dela, papai, minha bolinha embaixo do sofá. Ela falou, entendeu? Olha o percurso que a gente fez, mas olha que gratificante ver ela entender e adquirir aí essa questão já do conceito do embaixo e fazer a frase toda adequada ali, solicitar de uma forma calma, sabendo que ia ser resolvido e que tinha que aguardar. Olha quantos estímulos de progresso só nessa situação. Maravilhoso. E são coisas assim simples. Se ela não tiver esse entendimento e não tiver o concreto para ela entender, fica muito mais difícil. Porque eles precisam disso. Eles precisam do concreto. Quanto menos comunicação eles têm, além das questões sensoriais que eles enfrentam, nossos filhos são tipo uma bombinha relógio, né? A qualquer momento eles estão por explodir. Porque quem de vocês não ia perder o controle querendo expressar ou dizer uma coisa que quer ou não quer sem conseguir se comunicar, né? Então também, quando a gente desenvolve eles, vai conseguindo, como vai melhorando essas outras questões. Porque, na verdade, os comportamentos, assim, não é necessariamente uma característica do autismo. Na verdade, o grande problema é o déficit de comunicação, é outras coisas. E o comportamento disruptivo, ele vem porque a criança não tem como se expressar de outra maneira. Então, ela faz isso, mas isso daí, conforme a comunicação vem vindo, isso vai sendo sanado aos poucos. A gente fica muito se ela não fala, a gente tem aqueles apoios de imagem de pets para ela dizer o que ela quer. A gente tem que ensinar ela a apontar, tem que usar ferramentas aí para a criança conseguir se comunicar de alguma forma. O importante é se comunicar, muito acima de tudo, mais do que o falar, né, amiga, oral. Sim. Verdade. Porque, por exemplo,
surdos e mudos têm a língua de sinais deles, né? E eles Só tem que conseguem ter comunicação. De alguma maneira tem que se comunicar. Vamos ver. Estamos indo para o... Ah, tá. Sabe o nome dos objetos. Saber categorizar, a gente já falou disso, mas agora é o nome. Então, o que nada mais é do que você mostrar tudo o que tem. Sempre mostrar, apontar. Se puder, pegar imagens do Google, essas bem simples, concretas de preferência, que não sejam muito reais, difíceis. muito bom. Imagem real, catálogo de jornal, de supermercado, por exemplo, vai mostrando para ela. Isso daí a criança precisa ter toda essa nomenclatura cada vez maior para o vocabulário dela estar crescendo. Sim, uma coisa importante nesse item, olha eu me metendo. Por exemplo, se a criança começa a nomear, tá, pessoal? Começa a ter um repertório grande de nomear ou saber o que são as coisas. Se ela já entende o que é uma cadeira, quando tu disser senta na cadeira, que é um comando, ela vai ter só a questão da sentença do verbo sentar, né? Que é a ação. Mas ela já consegue, eu venho percebendo na evolução da Alice e da compreensão, que quando ela já vai tateando alguma coisa do comando, mesmo se ela não sabe todo ele o que significa, uma vez que ela já sabe o que são, pelo menos, as coisas. Então, isso também faz parte, né? Para evoluir na compreensão e na expressão. Tem família que pega as imagens e bota a imagem colada com o que tem em casa, por exemplo, a porta com porta. O importante é trazer isso concreto para a criança ir aprendendo, né? Assim, no ambiente da casa, em tudo. E aí depois você vai fazer diferente ainda. Você vai pegar, se você está ensinando carro, aí você vai pegar uma figura de um carro azul, de um carro vermelho, de um carro que é diferente, coisas diferentes do mesmo, que é o mesmo objeto. Aí, para aumentar ainda mais o vocabulário. Tudo isso aí os terapeutas fazem e a gente pode fazer também. Categorizar os objetos, isso tudo aí ajuda demais. Vamos lá. A criança precisa saber, noção corporal, eu já tinha falado lá também, um pouco antes ali, mas ela precisa saber onde está o nariz, o pescoço, a consciência corporal, que é pré-requisito para a alfabetização. Então, ali na frente eu tinha falado do desenho, né, ela saber desenhar a figura humana, e aqui ela ter noção do corpo dela, de certinho, colocar e tocar e saber, se olhar no espelho, se reconhecer como pessoa. Ô, amiga, antes dessa tem um item assim, ó. Na pré-escrita mostra interesse em escrever, reconhece letras do alfabeto, apenas algumas já seriam suficientes. Então, a criança já reconhece algumas letras de 3 a 4 anos, né? E já demonstra algum interesse em escrever, por exemplo, o seu nomezinho. Isso já é importante ensinando também. Bom, essa aí eu acho que as nossas crianças, a maioria não tem atraso nisso, porque como eles adoram código, né, pessoal? Como eles têm essa facilidade, né, de codificar, de conhecer o alfabeto, que são coisas que não vão mudar, que são previsíveis para eles, os números. Eu acho que isso as nossas crianças dão um show, né? Só, é mais difícil, de repente, ser escrita. A escrita é um pouco mais difícil, porque leva a questão motora. Mas codificar e ler, eu acho que é bem tranquilo, né? A maioria. Né? Equilíbrio, né, do olho, se manter sentado, né, olhar para a mesa, isso é um desafio para eles. Bem desafiador também. Bom, a criança também precisa ter a consciência se ela é menina ou menino também, tá? Nessa idade. E saber que o outro, que são as meninas, são os meninos. Isso aí você trabalhar com várias imagens de várias crianças também, sempre maravilhoso. Não precisa ser agora, com 4 anos, pode ser antes. Seu filho é maior também pode fazer esse tipo de atividade também. Quer ler um pouco dos comentários, amiga? Eu tô tentando, porque como eu vi que hoje a live é muita coisa, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô digitando, respondendo alguns comentários aqui no meio de tudo. Não tá. Eu vi algumas famílias dizendo aqui que tem dias que é preciso alterar, adaptar, mas que vale a pena. Famílias emocionadas dizendo aqui que estão vendo evolução também devagar com as crianças. Que alguns estão se comunicando aqui com inglês, cantando, que estão acessando eles. Muita coisa legal aqui, amiga. Que eu ia dizer é que a lista é gigante, pessoal. Perdoem que eu não esteja tanto nos comentários, mas vocês vão ficar chocados com o que essas crianças típicas já fazem com 3, 4 anos. Nós estamos no item 24 entrando agora, para vocês terem noção, nós temos 40 comportamentos para falar para vocês, que é um resumo, tá?
Então, Vamos sabe que falar a menina, macho ou fêmea também dá para trabalhar, no caso da Alice, que ama animais. Eu falo bastante disso para ela, do cachorro, a cachorra. Isso ajuda, pessoal, é bem legal. Que menina usa uma saia, que o menino gosta de usar boneca, a menina gosta de brinco, esse tipo de coisa é legal, ensinando esses conceitos para eles. Vai lá, amiga, 24. Saber emprestar, né? Saber emprestar, compartilhar, emprestar um brinquedo, alguma coisa, e esperar também a criança devolver, ter essa noção. Isso daí a criança Essa é uma para nossas crianças, né? Porque eles gostam de ter o controle das coisas e porque eles têm dificuldade de flexibilizar. Então, daqui a pouco não é o fato só de emprestar, mas daquela outra criança modificar a brincadeira deles. Aí é que é a grande sacada. Então, para a gente ganhar essa questão do emprestar, esperar e compartilhar, tem que trabalhar a rigidez mental, flexibilização, quebrar padrões, né? E trocar turnos. Esse eu também tenho vídeo no YouTube de troca de turnos, viu, pessoal? Que eu também considero que é um vídeo que eu fiz bem caprichado, onde também tem na experiência prática com a Alicinha a troca de turnos ali. A Dani tem vídeo no YouTube sobre rigidez mental, 2 vídeos lá, muito bom também, que ela faz um trabalho ali para estar quebrando os padrões do Rafa e flexibilizando, que também ajuda muito. A partir do momento que eles têm essa paciência, fica mais fácil de negociar. Aí eles vão crescendo, essa notícia eu posso dar para vocês, porque o Rafa já está com 6 anos. Isso vai diminuindo. Isso também é um comportamento da infância também, em geral, seja autista ou não. Vamos combinar que as crianças típicas estão com bastante dificuldade de compartilhar, porque eu tenho afilhadas típicas, tá? Mais novas, mais velhas que a Alice, elas também querem ter o controle das coisas, elas também têm dificuldade de dividir. Isso também porque hoje em dia as crianças são, a maioria, filhas únicas. Hoje em dia os pais também provêm muito mais para os filhos, então é bem complicado. A gente tem que ir em casa e trabalhando isso, porque senão também, coitada das profs nas escolas. A Alicinha na escola é terrível, pessoal. Em casa eu faço isso, mas ela chega lá, se eu falo com o auxiliar 1 minuto que o auxiliar não tá do lado da Alice, a Alicinha olha para uma criança com brinquedo, mete a mão e puxa assim na cara dura da criança o brinquedo, como quem nem se dá conta, tipo assim, eu quero isso aqui, nem pede com licença. Impressionante. Eu até falei para elas lá que elas têm que dar uma durinha ali na Alice e explicar isso, porque senão as crianças vão achar ela a maior mala. Isso aí também atrapalha na socialização deles, né? Porque imagina a criança chegar lá e tira da mão deles assim. E a gente não quer isso, né? Que seja considerada. E, inclusive, ensinar para outra criança, que eu também observo, também é uma questão de marca ela se defender. Porque tem crianças que eu também observo que às vezes também deixa muito, também não, né? Essa criança tem que pegar e falar, ou né, não, isso aqui é meu, agora é isso aí. Isso é tudo, por isso que eles desenvolvem tanto na escola, né? Convivendo com os pares. A escola é maravilhosa. Então, ela também, a criança precisa entender nessa idade as figuras paternas, tá? Então, ela tem que saber da mãe, quem é o pai, né? E, em geral, os familiares em geral, mas precisa ter esse entendimento concreto de que é minha mãe, né? E a Nath falou isso, que é nessa idade que eles têm esse apego maior, assim, com a mãe também, de repente. Isso é muito, muito comum. Mas a gente sabe que quem é o pai, quem é a mãe, a gente sabe que as nossas crianças demoram, elas adoram a gente, mas elas não associam a nossa figura ainda, isso aqui é mãe. É uma coisa muito abstrata para elas ainda saber quem são as pessoas. Muitas vezes elas não sabem nem quem elas são primeiro. Então a Dani sempre fala de fazer atividades se olhando na frente do espelho para se reconhecer como pessoa, usar fotos da família e tal. E aqui em casa eu sempre conto que aquele teatro de eu chamar o Jonas de papai e chegar com a mãozinha dali se encostar. Ô, papai, olha aqui. Aí o Jonas, oi, o quê? Faz aquele teatro até ela um dia começar a nos chamar de pai e mãe. Que a Alice, por exemplo, já era verbal um tempo e não, ela sabia o nome dos animais e não sabia me chamar de mamãe e o Jonas de papai. Então, isso tem essa forma de ensinar, mas eles aprendem. E nessa idade, então, é esperado, né, amiga? Assim como as pessoas que são estranhas também, ou diferentes, eles também têm que reconhecer, né, Dani? Tudo é um trabalho bem de formiguinha. Eles começam, o Rafa também começou a falar água, lua, sol, cores, números, e papai e mamãe ficou para depois. Demorou um pouquinho mais.
né? Mas vai que vai, né? O negócio é material concreto, pessoal, sempre, para trabalhar tudo, né? E aí a criança também entende nessa idade que as pessoas são diferentes. Ou seja, que as pessoas têm características diferentes, expressões faciais diferentes, diferentes etnias, várias raças. Então, isso é muito legal também. Eu vou colocar no Pinterest amanhã, hoje, se der tempo, eu coloco hoje, uma atividade com várias crianças de várias etnias, para vocês imprimirem também. Para a criança tá vocês conversar com elas, mostrar e ver a diferença e aí mais além. E ainda aí, nessas crianças diferentes, comentar, olha, a roupa dela é assim, nossa, essa tá chorando, olha, o cabelinho dela é assim, o cabelinho dela é assado. Para a criança ter todo esse entendimento. Tudo isso é muito importante também. Uhum. Eu vou colocar no Pinterest amanhã, tá? Um item aí que a maioria vai ficar feliz agora, que as nossas crianças são boas também, amiga. Matemática. Ah, sim. Classifica objetos por categorias e características e entende cheio e vazio e nomeia formas geométricas. Peraí, tu pulou uma, amiga. Fiquei boiando. Qual? Vai Mas eu só você. vou ler porque nós estamos no 27, menina, não vai dar tempo. Ó, matemática, conta até 10, tá? De 3 a 4 anos é esperado. Entende o conceito de números, contagem e reconhece alguns números, o símbolo dos números, e ela sabe, assim, uma, duas, três bolinhas, o conceito é quantidade, tá? Isso é esperado. E aí as crianças tão bem boas, né? Elas são muito exatas, muito literais, então para elas é mais fácil. Isso. Agora esse aí que a Dani falou do classificar por categoria e característica. A gente já falou anteriormente. Então, transporte, animais, e depois animais. Bom, esses são da água, esses são do mar. Frutas, esses são coisas de comer, esses são brinquedos, roupas, objetos que estão na cozinha, esses são objetos do banheiro. Então, é mais ou menos isso daí. A criança precisa ter esse entendimento também. Tá sim de atividade aí, ó, de categorização. A mãe estão dizendo aqui que nesse item os filhos são fera, viu? Viu? Claro, eles são sim. Bom, vamos tocar dois aqui direto aqui mais rápido, porque tá indo o tempo, ó. Entende cheio ou vazio, volta para a história dos conceitos de antes, né, amiga? Isso, pode colocar lá concreto, um copo mesmo para ensinar. Muito legal. Ó, nomeia formas também, as formas com imagem é barbadinha de ensinar, né? Quadrado, triângulo, círculo, oval, pentágono, losango, trapézio. Isso aí eles dão um show também, pelo menos a Alicinha adora. Ela fala, né, o diamante, a estrela, ela sabe tudo que é forma. Eles adoram. Eles gostam, né? Tem aquele desenho do Bob o Trem, para quem ainda não sabe, aí que é bem legal para trabalhar as formas. Números e letras também, né, amiga? Bob o Trem é ótimo. Uhum. Consegue espelhar, montar blocos com uma figura. Então, você pode tirar foto dos Legos, das pecinhas, e eu já fiz isso com o Rafa também. Tira foto, imprime, tá? Essas fotos, e faz a criança montar igual que você imprimiu. Por exemplo, sei lá, coloca um quadradinho azul e um amarelo, um do lado do outro, um em cima do outro, um do lado do outro, diferentes sequências de cores, mostra para ela tem que fazer igual. É um pareamento, como se fosse um pareamento mesmo. Ela ela encaixa, além de encaixar, ela imita ali a ação e a ordem, né? O jeito, se é para o lado, se é para cima. Isso é muito legal. Isso não é tão facinho assim, mas eles conseguem. A gente vai trabalhando também, eles conseguem. Hoje eu fiz essa atividade, daqui a pouco eu vou pôr aí para vocês. No Story. Aquela ali, né, amiga, de entender onde é que os animais vivem, se uns nadam, outros voam, etc. Já falamos. Já falamos. Que as plantas são semente que cresce, que tem que regar. Essa é a hora de fazer a experiência do feijãozinho no copo com algodão, ó. Tá perfeito. Amiga, a escola da Licinha, quando começou, deram umas sementinhas de girassol pra gente plantar e falar umas palavras mágicas. do que deseja pro ano e tal. Eu fiquei muito emocionada com a Alice, porque antigamente, assim, pra ela nem olharia pro pote de terra. Quantas vezes eu já fiz com ela? Gente, ela entendeu tudo. Ela botou as sementinhas, todo dia ela molha, tá crescendo agora, assim, coisa mais linda. Então, pessoal, se não rolou isso aí, eles não aprendem numa vez, não se esqueçam.
a gente tem que ser consistente, tem que fazer várias vezes, de várias formas, né? Mas vai que vai. Sim. A criança também precisa saber que a gente precisa de água para viver, do ar para respirar. Esse conceito também, a gente já pode conversar, igual está acontecendo agora com o vírus. A gente pode dar esse conceito que pode, que a gente tem que lavar as mãos, porque senão a gente fica doente. Esses conceitos a criança já tem que ter estabelecido na idade de 3 a 4 anos também. Isso, que o ar é para respirar, né? Que a gente precisa tomar água. A criança consegue apontar e reconhecer todas as cores, isso é básico lá, já nos 3 aninhos, a criança na real já tinha que saber isso. Jogar o motor da bola, né, amiga? Jogar bola, rolar, chutar e arremessar. A criança precisa saber isso daí. Chutar, arremessar, todas essas várias ações com a mesma brincadeira. A Alicinha faz todos, mas ela se embanana ainda no comando. Às vezes eu digo chuta a bola, ela quer jogar com a mão. Eu digo, não, esse é arremessar. Agora é chutar, daí eu digo chutar é com o pé. Eu dou a pista assim, aponto pro pé. Porque ela ainda não memorizou 100% isso assim do que é quicar, arremessar, mas ela faz motoramente, mas na compreensão ela às vezes se confunde um pouco. Esse é muito importante, pessoal, jogar bola e tal. Nossa, desenvolve tanta coisa quando uma criança segura uma bola no ar, consegue ter esse equilíbrio aí. Isso é um pré-requisito para a escrita depois também. Essa coordenação do olho ali, esse reflexo, né? Tudo isso aí é impressionante. Tem que ir treinando. Entre 2, né, amiga? Um segurando os braços da criança atrás ou dando um empurrãozinho no pé para jogar. Vai fazendo assim até que vai. Exato. Outra coisa muito importante, a criança tem que saber andar para frente, para trás e pular de um pé só, né? Pular com os 2 pés. Isso aí é uma coisa muito, muito, muito importante. Tem muita criança que ainda não faz, muitas. Bastante. É o motor amplo aí que comanda muita coisa do motor fino também. Acompanha músicas dançando. A criança precisa estar acompanhando as músicas, dando uma dançadinha. Música é vida, todo dia tem que colocar música em casa, não é só música. A escola da Alicinha deu até tarefa essa semana de dançar música em casa. No site lá eles colocaram. É muito importante. Imitação e noção corporal, né, amiga? E fora a interação, tudo. Isso daí não pode, a criança precisa de todas essas questões aí. A criança faz cobrinha com a massinha, bolinha, usa caixa, usa cola, encaixa e corta, tesoura. Esses também estão lascados. Esses são dureza, meu pessoal. Bah, olha que a Alicinha adora animais e cobras, mas fazer que é bom. Esse movimento aqui de fazer uma cobrinha e uma bolinha, isso aí é rico demais. Eles não gostam. O Rafael também não gosta de fazer. É muito difícil para eles. É muito difícil. Eles não têm motivação para fazer. Eles acham isso a coisa mais sem graça. O segredo é, eu tô pensando seriamente em pegar e brincar de massinha 5 minutos. Sabe o que é 5 minutos, amiga? É pouco tempo, só que todo dia. Que daí eles vão ver que se livram logo, dá o reforço, mas é que a gente quer, quando senta, fazer um monte de coisa ali com eles e eles já detestam, aí não dá certo. Então é melhor todo dia fazer um pouquinho. Nem que entregue um tablet depois que fizer, dá um biscoito de chocolate, sei lá. Mas tem que trabalhar em cima dessa história da massinha, porque é muito importante. A gente precisa superar isso. Precisa. Isso daí é uma... E a tesoura também, né? Que, meu Deus do céu. Complicado. Dificílimo para nós também. A Karen falou que é muito importante a atividade sensório-social, atenção, imitar comandos. O pessoal comentando aqui que o Neto ainda não sabe usar tesoura. Tesoura, a Alicinha começou a mexer na tesoura, vou falar para vocês, faz 1 mês e meio que eu tô treinando com ela tesoura. Sabe por quê, pessoal? Eu nem me atrevia antes, porque eu tenho que respeitar o desenvolvimento da minha criança. Deixa eu explicar, não querendo ofender ninguém, mas assim, se a criança não sabe rasgar uma folha, que tem que pegar uma mão para frente e uma para trás, ela não vai cortar. Se ela não amassa um papel, não faz uma bolinha de papel, ela não vai usar a tesoura. Então, existem pré-habilidades que antecedem a isso. Não tem como a gente ir para a tesoura sem conquistar o resto. Tem que ter uma escala. Com os lápis, com tudo.
Então, eu recém comecei com a tesoura e eu tô usando a tesoura, aquela que a Dani indicou, de mola ainda. E coisinha assim, de picar um papelzinho, estamos indo Devagar. É assim que a gente está devagar, indo mas também. a gente vai chegar lá. É. Outra coisa importantíssima, a criança precisa parafusar, desparafusar, rosquear, desrosquear. Aquela brincadeira das tampas que a Alice tem também, o Rafa tem aqui na cozinha, na parede lá Ela também. tampa muito bem, mas um desrosquear ainda ela apanha. É, mas esse rosquear, fez tudo, depois vamos tirar de novo e guardar. É ótimo. Isso daí é importante porque o giro do punho é importante para a escrita também, pré-requisito da escrita também, importantíssimo. Segurar lápis adequadamente, tem que pintar com pincel grande. Isso daí, gente, é muito complicado. Tem gente que já, tem criança que já dominou essas questões, tem crianças que ainda não. É o nosso caso aqui também. Algumas coisas com adaptador, mas a maioria ainda com canetão, com muito esforço. Então, lápis sem adaptador, sem nada, e muito fininho, nem adianta porque não vai rolar. Ainda não. Sim, então, por exemplo, nesse caso, né? Tá, eu tô com uma criança de 5, 6 anos e ela não pega ainda o lápis. Ela tem a idade que deveria estar, mas ela não tá. Então, a gente volta lá atrás, começa a pintar com o dedo, com trincha, com esponja, com um pincel bem grosso. Aí vai indo, indo, indo. A gente tem que começar lá de trás, pessoal. Esse é o segredo. Mas vocês viram como tem coisas, né? E também, se a gente apenas falasse tudo e não desse base nenhuma de como alcançar esses marcos, ia ficar muito chato, né? A gente ia até entrar em deprê. Ainda bem que a gente estuda, que a gente se informe, que a gente sabe os caminhos aí para alcançar isso tudo. Isso tudo é possível, pessoal. O percurso é que é um pouco diferente. Ele é mais longo, ele é mais árduo, ele exige mais repetição, ele exige técnicas, ele exige materiais aí, como a gente falou, muito visuais, concretos, estratégias, né? Mas sim, a gente vai aí conseguir. Então, eu acho que todo mundo que estava na live anterior já está de volta. E nós estava falando, então, da questão ali da pega da criança com 3, 4 anos, já está bem adequada, já está se definindo bem. E se isso não existe, a gente tem que trabalhar lá de começar a pintar, então, com trincha, com esponja, trabalhar muito o motor amplo, porque é do amplo que se define o fino. Uma criança que não rola, que não pula, que não engatinha, que não corre numa marcha adequada, ela não vai conseguir ir para o motor fino de forma alguma. Então, também é importante isso. Bom, dito isso, a Dani agora vai falar uma coisa aqui também de uma noção, né, amiga, de horizontal e vertical. Isso. A criança ela precisa fazer a cópia, tanto de linhas assim, quanto de linhas assim. Isso daí é importantíssimo também. A gente pode começar do básico. Eu não sei se vocês já viram também, eu fazendo com o Rafa. Antes eu ficava muito focada nesse negócio. Ai, meu Deus, precisa fazer as letras, precisa fazer as letras. Mas eu falei, não, ele precisa riscar. Esse menino não sabe riscar. Então, risca assim, depois risca desse lado, do outro lado, faz um X. Porque ele não sabia fazer um X, e um X é básico para você estar respondendo qualquer questão na escolinha lá, né? Círculo, né? Faz bolinha. Círculo. Então, vamos trabalhar o básico. Depois a gente faz o grafomotor e depois eu me preocupo com a letra. Eu tô todo dia nesses treinos grafomotor também. Eu não tô me apegando em ficar em cima com a Alicinha lá do alfabeto, porque eu acho que ela tem que estar bem craque nisso primeiro. É isso que a Dani tá falando. Claro que eu dou uma passadinha pelo alfabeto, mas eu dou uma ajuda para ela, porque ela não, às vezes não tem nem ideia, que é o normal das crianças, de por onde começar o A, né? Então agora eu tô dando para ela esses conceitos de comando também, ela tá entendendo com repetição. Primeiro tu sobe, desce e corta, eu falo. Aí eu sobe, desce e corta, eu vou falando. Mas é bem difícil, né? Que nem... Claro. Lá para fazer um 6, lá a criança às vezes não sabe lá por onde começa. Então, ela tem que dominar mesmo, fazer riscos verticais, horizontais, de lado. Porque, veja bem, a gente sabe fazer em casa, né, amiga? Pega lá um canetão, um giz, risca na pedra, faz o pontilhado a gente mesmo, se não tem impressora para as crianças seguir aquela pista. Esse básico eu faço com caneta Bic mesmo, coloco na folha, na minha pasta de catálogo, essas pastas que a gente usava de papel de carta antigamente, e ali pega um canetão que você vai precisar ter sempre,
é uma caneta de quadro branco. E essas folhas e essas pastas com plástico, você pode fazer também, riscar vários risquinhos assim, desse lado, desse, depois cruza os dois, importantíssimo. Então, às vezes a gente fica pirando lá na frente de umas coisas e não faz o básico. Esquece do básico, a gente não pode esquecer, porque tudo vem do grande para chegar no mais refinado, né? Uhum. Que mais? A criança precisa já montar quebra-cabeças. Aqui ele não fala especificamente de quantas peças, mas precisa estar montando algum tipo de 4 quebra-cabeça. anos já monta um quebra-cabeça aí de umas 32 peças. Eu acho que sim, né? Pelas Dependendo da. embalagens que são indicadas ali nas faixas etárias, né, amiga? Eu tô falando Sim. isso porque eles têm um estudo ali, uma média. Eu encaixar o quebra-cabeça. Como é que a criança vai montar um quebra-cabeça se ela nunca encaixou bloco lá, bebê? Tem que começar lá de antes, pessoal. Começar lá a botar uma bolinha dentro de uma caixa de papelão para depois ir pro quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, a gente pode pegar qualquer gravurinha, cortar no meio e ser só 2 partes no início. Exato. E Exato. aí vai aumentando. Trazer. Se a criança não gosta, procura um quebra-cabeça que tenha algum objeto de interesse dela, que ela goste muito, né? Fica muito mais fácil. A criança também precisa saber que tem que lavar a mão. Ela entende o conceito de comidas, alimentação, que comer vegetais é bom, que o doce não é para comer todos os dias, o doce seria em ocasiões especiais. Essa questão de cuidado alimentar e de saúde em geral, assim, a criança precisa ter esse conceito já com 4 anos também. Se come para ficar forte, para não ficar doente, ela entende tudo isso, né, amiga? Essa questão, igual a gente falou anteriormente, de lavar a mão também, né? Saiu do banheiro, lava a mão, é importante, porque você pode ficar doente e tal. Tudo isso daí tem que estar dominado nessa fase aí. Se a gente não tem isso, se sua criança é maior, vamos correr atrás, né? E é isso. E amiga, esse é eu o vou fazer o seguinte agora aqui para nós finalizar. Eu vou falar sobre a questão do modelo Denver, bem rapidinho. Ok, ótimo. Porque o que a gente falou para vocês, a gente trouxe para vocês esse vídeo, esse material a Dani vai colocar no arrasta para cima. Eu vou botar também no meu perfil na descrição, onde coloca o site, o Drive. Então, vocês podem baixar, vai ter essa lista aí com 45 comportamentos de criança de 3 a 4 anos que a gente escreveu para vocês terem, tá? Mas a gente também deu uma olhada no checklist do modelo Denver e ele se divide em 4 níveis. Tem o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Basicamente, isso aqui está parecido ou um pouquinho menos do que o nível 4 do modelo Denver. Ali no modelo Denver, que é até 5 anos mais ou menos de idade que eles avaliam que tem que desenvolver a criança todas essas habilidades. E é coisa pra caramba. Eu tô tentando procurar aqui, enquanto tu podia falar, amiga, aqueles outros dados que tu pegou da IEAC, lembra? Que eu tô abrindo aqui meu Drive para ler assim, uns 3 exemplos para elas aqui do checklist do Denver. Ah, tá. Eu vou falar sobre linguagem também, que a criança precisa apresentar esses comportamentos no quesito linguagem na idade de 3 a 4 anos. Ou seja, até a criança dos 3 aos 4, ela precisa falar pelo menos 1.500 palavras. Esse é esperado, tá? 1.500 palavras. Frases de 3 a 4 palavras no mínimo. Então, frases assim simples. Eu quero água, eu quero suco de laranja. O mínimo é isso aí. No mínimo. Para mais. É coisa pra caramba. Isso, muita coisa. E relatar eventos passados. Que isso daí, a gente que já fez uma live falando de linguagem, o último nível da linguagem funcional é esse. O penúltimo, último. Eu acho que é o último, né, amiga? Relatar eventos passados é o último. É o último. O relato de eventos passados seria assim, pronto, agora a criança está falando funcional. Então, ela está contando, né, o que aconteceu na escola. Você vai chegar e vai perguntar para ela, filho, o que você fez hoje na escola? Ela vai contar naturalmente o que ela fez na escola. Essa é a etapa 8 da linguagem. E isso daí a criança precisa ter adquirido. No canal, né, Dani? Tem uma live maravilhosa que a gente está explicando todas as etapas, da primeira até a 8ª. Uhum. Achei aqui algumas folhas, aqui que é uma fotografia. Lembrando que eu já vou explicar agora para vocês que esse material do checklist do Denver
Nós não temos para disponibilizar, porque são umas folhas rasuradas aqui, de pessoas que nos forneceram do próprio tratamento dos filhos, então não tem como distribuir. Por isso que a gente já fez o outro escrito. Mas, caso alguém também se interesse, que não tem acesso a isso, eles vendem por R$39 na Amazon. Esse checklist do modelo Denver completo, né? Que é um guia para profissionais, na verdade, mas... Aí aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, competências nível 4, comunicação receptiva. Compreende uma variedade de conceitos, relações físicas descritivas. Compreende relações espaciais envolvendo objetos e locuções preposicionais. Atrás, para a parte de trás, na frente. Compreende possessivos e relações para todo. Demonstra atenção a pequenas histórias, compreensão de partes da história, de quem, o que, quando, onde. Para você ter bem noção, complexo, olha, né? é bastante coisa. Uhum. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, então, é a parte de competências de linguagem. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para dar um exemplo pessoal. Deixa eu abrir aqui a foto. É bem ruim de ver. Olha, competências sociais. Eu e a Dani ontem ficamos chocadas com esse aqui, ó. É verdade. Identifica as emoções do outro com base em fatores situacionais. Começa a desenvolver estratégias para lidar com situações que o deixam aborrecido, zangado ou assustado. Descreve um acontecimento ou experiência a um parceiro, né, um amiguinho ali, conta, olha, na minha casa minha mãe fez um bolo tal. Nossa, Uma vez do jogo, né, autonomamente, então a questão a gente trabalhar a troca de turnos, também vai desenvolver muito a comunicação. Procura os outros para conforto em situações de grupo, vai consolar o amiguinho que caiu ou coisa assim. Usa termos de cortesia, com licença, desculpe, obrigado. Convida os pares para brincar. São muitas coisas, muitos comportamentos. Então, também aqui a gente quer trazer um adendo como é interessante esse modelo Denver, o modelo precoce de Denver, como ele é abrangente e amplo nas competências que eles trabalham. O programa é muito completo. Na verdade, quando se fala sempre das crianças pequenas e tal, é pelo método ser bastante naturalista, né, amiga? Seguindo muito a liderança da criança, de uma forma natural. Começar lá com bebês bem pequenos, mas a gente pode, não só pode, como deve colocar em prática e acessar, sim, essa questão de todos esses marcos, mesmo que vocês estejam aí vendo e os filhos de vocês sejam de mais idade, né, Dani? Isso assim que a gente concluiu. Eu e a Dani, a gente está... Que nem a gente falou para vocês, tem coisas que nós estamos reforçando do nível 1 do modelo Denver. Porque a gente considera que não ficou tão bem assim, generalizado, ensinado, e que isso está trancando outros comportamentos. Tem comportamentos que as nossas crianças já têm, que já é do nível 2, alguma coisa talvez do 3, do 4, mas a gente tem que fazer esse preenchimento todo. Esse aí é o grande segredo. Precisa fazer essa visita nesses marcos aí, dar uma olhada, tirar você mesmo, claro, com a ajuda dos profissionais, quando voltar tudo ao normal, mas você mesmo tendo acesso a essas informações e sabendo, tendo consciência onde que o seu filho está e qual é a dificuldade dele, você escolhe aí 3 ou 4 coisas e coloca como meta para trabalhar nessa semana. Eu vou fazer isso aqui, igual a Nath falou agora, eu vou pegar a massinha que a Alice não está fazendo, eu vou fazer ela fazer, sei lá, quantos segundos que for, ou uns minutinhos ali, vou dar um reforçador. É mais ou menos assim que a gente tem que fazer, para a gente conseguir, né? Uhum. Aqui tem um comentário muito legal para a gente até meio que encerrando a live aqui, ó. Ó, a Larissa, né, a Mangucci, que aliás hoje à noite tem live às 21 horas no Instagram dela com a Pamela Espanholeto, que é da Mova Pre. Vai ser uma super live aí, recomendo todos que assistam. Eu vou estar compartilhando agora depois aqui nos meus stories para vocês verem onde vai ser e o horário. Ela disse aqui, ó, meu filho tem 12 anos, estamos trabalhando através de stories e fotos com os colegas. Chamar os pares para brincar. Até hoje o Augusto não consegue, para vocês verem. Então, por isso que eu achei muito, muito legal também falar para vocês sobre esses comportamentos e marcos, para que fique uma ideia bem ampla, que na verdade não necessariamente essa live não é uma live para as mães de crianças de 3 ou 4 anos, é para todas nós, bem dizer. Exceto crianças talvez com autismo leve, e ainda assim, no que diz respeito ao social, né, amiga? Sempre tem que correr bastante atrás.
Aí Sempre aqui tem tem. produção, tem várias coisas. Mas basicamente é isso. Vocês vão ter acesso a essa lista, então, que a gente transcreveu da escola então educacional lá dos Estados Unidos, da Aline Vicente, da filha dela. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil a live. Vamos aproveitar a quarentena e, ó, aqui nos marcos. Lá no YouTube já tenho dos 18 meses, até hoje à noite eu vou botar o dos 3 anos. Acho que a Dani também já vai agilizar, quem sabe a de hoje, né, amiga, para nós completar todas. Isso, a gente vai, eu vou passar hoje, vou ver se eu consigo colocar a de hoje. Mas a gente, vamos correr para a gente colocar, você coloca outra, eu coloco essa, pode, eu acho que dá tempo sim. Aí fica as duas bem completas lá. Isso que daí todo mundo bota um fonezinho no ouvido, vai escutando a live aí, fazendo as coisas em casa. É importante a gente ter essa consciência toda de onde a gente tá, o que tem que ser feito, o que não alcançou. E outra coisa muito importante, uma coisa que a gente já pratica muito na nossa vida, que é o desapego. Desapegar muito dos rótulos, assim, mas meu filho tem tal idade, eu não vou fazer coisa que é esperar de 18 meses. Por que não? Né? Isso pode fazer uma grande diferença para ele lá na frente. Se ele já fala, mas ele ainda não consegue apontar bem, por que não voltar a ensinar lá a criança melhor a se comunicar com gestos? Isso é importante para ele também entender o outro. Essas coisas acontecem bem no início da nossa caminhada no autismo. A gente se prende muito a isso no começo. Depois que a gente começa a entender o desenvolvimento, a gente começa a arrancar essa cerimônia. Isso é tudo uma coisa boba, né, que a gente coloca na cabeça. Se A gente se desprende, porque a gente, igual nossos filhos são vitoriosos, e a gente vai vibrar pelos marcos que eles estão atingindo, a gente que está escrevendo a história deles e a nossa história com eles, caminhando com eles, né, no espectro. É a mesma coisa quando as mães vêm falar comigo no direct e falam: ai, mas quando que o Rafael passou do grau? Porque o meu filho é o grau. Como que faz para passar o grau? Esse negócio de grau também, Esquece. sabe? Eu já superei. Antes eu falava: ai, ele é leve. Nunca foi leve. Nunca foi. Ele não falava, ele não era leve. Então, assim, hoje em dia eu sou bem direto. Eu falo: mas ele não faz isso, isso não. Então ele tem que ir atrás disso. Então eu não fico me prendendo a esses rótulos, eu vou atrás dos marcos, no que precisa e aonde precisa chegar, devagar, sem estresse. Né? A gente fica, tem dias que a gente fica, mas a gente precisa ter essa força e olhar o que está faltando e trabalhar. Apenas isso, não se prender em graus. Ai, mas eu não vou fazer uma atividade que está falando ali que é para criança de 2 anos. Meu filho, se ele tem 6, vai fazer, precisa fazer. Precisa voltar lá atrás. E só assim a gente consegue esperar, né? Sim, outra coisa importante de falar, tem várias profissionais aqui queridas que nos acompanham e tudo. É assim, ó, eu já recebi muitos depoimentos de mãe, minha filha fazia faz 2 anos, 3 anos, mas eu fui ver agora, ela não faz isso, não faz aquele outro. Quantos depoimentos a gente já recebeu assim, né, amiga? Que às vezes foi dado o ok lá num programa que foi ensinado, mas na verdade, assim, não tem como ter o ok num programa que foi aplicado só num consultório, sem uma coisa que se chama generalização. Então, independente que a criança tenha tratamento, sempre vai ter uma parte que é muito importante, eu diria que é crucial, que é a dos pais, mesmo dos filhos que possuem acesso a tratamentos, né, amiga? Com muitas horas de terapia e tal. Porque, precisa. às vezes, ele vai acertar. Não é também que aquele terapeuta disse uma coisa que não era verdade. De repente, a criança nunca errou aquela vez, mas ele aprendeu ali na repetição, mas, na verdade, ele não generalizou aquilo ali. Então, nós temos que também fazer o nosso rastreamento como pais em casa. Eu recomendo, eu acho. A nossa própria avaliação, nosso próprio feedback, para saber também como é que está o trabalho dos nossos profissionais, que atendem eles, para a gente ajudar, para a gente informar na escola. A mesma coisa, a escola também tem que fazer a sua própria avaliação. Então, isso aí também é importante dizer, né, amiga? Muito importante. A gente sempre tem que ter confiança no profissional. São pessoas maravilhosas, estudaram, né, muito para chegar onde eles estão. A gente precisa ter essa confiança, mas precisa ter essa abertura deles passarem para nós o que eles estão trabalhando, a gente também fazendo essa parte em casa, porque grandes pessoas, grandes nomes aí do desenvolvimento infantil sempre falam isso. Não é um ou dois que falam. A criança precisa ter um comprometimento da família também.
por mais que tenha a top das terapias, as terapias Mega Blaster, as melhores do mundo, se não tiver um pouco de estimulação em casa e um conhecimento mínimo, que seja dos pais, fica mais difícil. Ela pode fazer tudo bonitinho lá, mas ela em outro ambiente ela não vai saber fazer. Complicado. No geral, os profissionais até gostam dos pais assim que participem e tudo, porque isso vai potencializar o resultado do trabalho deles também. Tá todo mundo caminhando em prol daquela criança ali, né? Então, isso a gente tem que ver. E se não for assim, alguma coisa está acontecendo errado. Então, a gente tem que estar bem atento em relação a isso. Bom, pessoal, vamos encerrar, porque senão a gente se emociona e vai entrando aqui em lives conversando, porque é ótimo sempre conversar com vocês, estudar junto com vocês. A gente dividir aqui, a gente se fortalece, a gente aprende uma com as outras, com o apoio de outras mães, com os profissionais que também estão aí super engajados e estão fazendo muita coisa legal, inclusive nesse momento da quarentena, dando sugestões e suporte pra gente. Então, eu agradeço imensamente todas vocês, agradeço muito a Dani, espero que vocês tenham gostado. E prometemos até a noite estar colocando aí essas lives, dando um jeito, no máximo amanhã, tá tudo em dia para vocês terem acesso de todos os marcos, tá? Não esqueçam de pegar esse documento também que a gente fez de hoje nos perfis, Eu vou colocar nos stories. Eu vou pôr nos stories. Show! Beijo então, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. E vamos à luta. Tchau. Vamos.